Olá! Hoje nós vamos para mais uma aula dos princípios de ecologia e proteção ao meio ambiente. O tema de hoje é sustentabilidade e a conservação ambiental. Os tópicos a serem abordados nessa aula são sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, tripé da sustentabilidade, a Carta da Terra e as unidades de conservação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, entender o tripé da sustentabilidade, conhecer a Carta da Terra e os seus princípios e conhecer os tipos de unidades de conservação. Então vamos lá? Sustentabilidade. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em sustentar alguma coisa, segurar alguma coisa. Então, para proteger os ambientes da Terra, para cuidar do nosso meio ambiente, nós temos que pensar de uma forma a mantê-los no nosso local de vivência, na Terra, e mantê-los de uma forma saudável e que de fato o ser humano consiga observá-lo e que não interfira, por exemplo, nos climas, que não interfira na qualidade do solo. Então, sustentabilidade é uma ideia que nos faz pensar em todos os riscos que o ser humano pode causar para o ambiente e de que forma que eu consigo sustentar toda a natureza, todos os biomas, o clima no nosso mundo. Então, a sustentabilidade é essa ideia de sustentar mesmo, de manter preservado, conservado todo o ambiente, toda a natureza. E o desenvolvimento sustentável. Seres humanos, nós precisamos de alimentos, nós precisamos do carro, do veículo, precisamos da gasolina, do diesel para transporte de materiais, precisamos construir residências, nós precisamos da indústria pelo nosso modo de vida atual, de equipamentos eletrônicos, de máquinas, e isso é uma forma de desenvolvimento, né? O nosso planeta passou aí por todo um desenvolvimento natural e desde o ser humano vem passando por mudanças realizadas pelo ser humano, que são chamadas de desenvolvimento. A grande revolução industrial que já aconteceu foi considerado um grande desenvolvimento no nosso planeta e na nossa forma de vida. Porém, isso pode ser muito prejudicial para a natureza. Se eu simplesmente exploro todos os bens naturais, tiro todos os minérios do solo, faço plantações usando agrotóxicos, se eu não tenho nenhum limite no uso de indústrias que emitem gases poluentes, veículos que emitem gases poluentes, eu posso causar um impacto muito grande no ambiente. Porém, eu posso ter o desenvolvimento de uma forma a não impactar na natureza. Eu posso ter um desenvolvimento, eu posso explorar minerais, eu posso explorar o solo, eu posso ter fábricas, indústrias, automóveis de uma forma sustentável, de uma forma a não impactar absurdamente na natureza, de uma forma a não destruir de uma vez por todas o que nós temos de natural no nosso planeta. Então aqui nós temos o tripé da sustentabilidade. O tripé, temos o pensamento do social, quando a gente fala de agrotóxicos. Eu estou falando de pequenos agricultores que perderam seus trabalhos para dar lugar às grandes fazendas agrícolas. Ao mesmo tempo, o que é usado de agrotóxico vai para o nosso corpo, porque eu vou consumir esses produtos. Então, pensando na parte social, de que forma que nós estamos cuidando da natureza a impactar no nosso social, nos seres humanos, na vida dos seres humanos, no trabalho do ser humano. Estamos pensando também na parte econômica, então o tripé econômico, como que isso vai impactar na economia do mundo? Claro que grandes fazendas vão poder gerar um grande lucro, mas esse grande lucro vai conseguir contribuir com toda a população mundial ou somente com algumas pessoas? Temos também a parte ambiental. Se eu faço, por exemplo, plantio de vegetais, de produtos, de uma forma
cuidando do solo, sem uso de agrotóxicos, eu não vou fazer nenhuma mudança drástica no solo com elementos que vão poluir esse solo e que não vão mais deixá-lo possível de uso. Se eu pensar na mineração, se eu diminuir o uso de produtos minerais, lembrando que a mineração vai extrair produtos que não são renováveis. Então, se eu fizer uma substituição desses elementos que saem da mineração por outros elementos para serem utilizados. E tem também, quando eu penso no tripé, eu vou pensar no equitável, naquilo que é uma igualdade, no suportável. O que desse desenvolvimento eu consigo realmente, de fato, a natureza consegue suportar. Lembrando, ciclo da água, hidrosfera, eu tenho aí um elemento que ele é renovável. A atmosfera, apesar de todas as mudanças que nós seres humanos fazemos, também é um elemento renovável. Litosfera já não é renovável. Então, o quanto é suportável, o quanto que o nosso meio ambiente consegue suportar todas as mudanças que a gente traz. E aí, pensando nessa ideia da sustentabilidade e da conservação ambiental, nós tivemos vários pesquisadores no mundo inteiro que elaboraram a Carta da Terra. A Carta da Terra foi uma ideia pensada internacionalmente. Nós temos aí grandes núcleos de trabalhos ambientais, a ONU, a Organização Nacional das Uniões. A gente tem todo um trabalho realizado, pensado, voltado para essa ideia de cuidar do nosso meio ambiente. Países unidos, valorizando o ambiente que nós temos, em como as mudanças realizadas vão impactar no nosso planeta como um todo e, consequentemente, em todos os países do mundo. Então, a Carta da Terra vem trazer uma reflexão sobre essa ideia de sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Como ter um desenvolvimento real, porém de uma forma a não destruir totalmente o nosso meio natural. Pensando nessa ideia da sustentabilidade, da conservação ambiental, nós temos a criação de unidades de conservação. SNUC, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é uma ideia criada aqui no Brasil, outros países também incorporaram, mas aqui no Brasil isso ficou muito forte. Então foram criadas áreas onde eu posso ter às vezes um desenvolvimento, uma exploração, porém de uma forma sustentável. Ao mesmo tempo, algumas áreas não podem ser exploradas nem um pouco, porque qualquer tipo de exploração daquela área acabaria com aquele meio natural. Então, eu tenho unidades de conservação de uso sustentável. Eu tenho, por exemplo, áreas indígenas, né? Eu tenho grandes áreas indígenas aí, onde é feito plantio, é feita a colheita, é feita a venda, porém de uma forma cuidadosa, de uma forma onde eu não uso agrotóxico, onde eu não desmato totalmente as áreas. Então, eu faço uso daquela região, porém de uma forma a não destruir o ambiente. Ao mesmo tempo, temos áreas de proteção integral. Nós temos alguns parques no nosso Brasil, é o caso da Fernando de Noronha, onde o único tipo de uso que eu posso ter é turismo, e algumas áreas nem para turismo é possível utilizar. É totalmente fechado. Só pode ser visitado por pessoas do meio ambiente, das secretarias de meio ambiente e do governo para vistoriar e estudar. Alguns locais também só são abertos para estudos, não para utilização. Então, essas unidades de conservação são muito usadas para turismo, algumas delas, as de uso sustentável, então muitas são exploradas para turismo, outras para plantações, mas de uma forma cuidadosa, de uma forma que eu vou explorar sem destruir totalmente o ambiente. E aí vem o pensamento de conservação e preservação. Essas unidades de conservação em que eu posso fazer uso, nos traz a ideia de conservação, é conservar. Conservar eu vou fazer um uso, mas eu vou tentar manter o máximo daquela região. É o caso de Fernando de Noronha, é o caso da nossa Mata Atlântica. Aqui quando eu vou para a praia
do litoral norte de São Paulo, eu vou passar na região do morro, né, dos mares de morro, Serra do Mar, eu tenho lá grandes parques, eu tenho ali uma rodovia passando, eu tenho casas, eu tenho restaurantes, mas eu não desmato totalmente, eu não tiro as árvores são mantidas, então é uma área conservada. Eu faço um uso, mas eu não desmato, faço uso em algumas localizações, mas não desmato. Proteção integral nos traz a ideia de preservação, é preservação total. O ser humano não pode interagir de nenhuma forma com esse ambiente. Ele vai ser realmente fechado e nós não vamos interagir. Infelizmente, diante da nossa realidade, nós não temos mais no planeta Terra áreas totalmente preservadas. Se eu pensar que mesmo o parque fechado, onde não tem visitação, o oxigênio que chega lá vem trazendo gases poluentes de grandes cidades, eu já tenho toda uma interação com o ser humano. Se eu pensar que a água que chega lá às vezes de uma forma pelos aquíferos, ela pode estar trazendo alguma quantidade mínima de esgoto que está vindo de pequenas cidades, que vai entrar no solo, que vai passar pelos grãos da rocha e que também vai chegar lá naquelas plantas. Então, preservação, essa ideia existe, ela é pensada, porém, na nossa realidade atual, por conta do nosso mundo todo globalizado, a gente não tem mais áreas de preservação. A gente tenta. Muitas áreas não pode ter nenhuma visitação, a não ser para estudos. Como é o caso da região da Antártica. Lá na Antártica só pode ser utilizada para estudos. Posso considerar uma unidade de conservação mundial, né? No Brasil temos as unidades de conservação do Brasil, mas a Antártica é uma unidade de conservação mundial. Todos os países do mundo tentam ali cuidar desse ambiente. Nós não sabemos o que tem ali naquela região, fora o gelo, né, fora a calota polar, nós não sabemos o que tem embaixo, então ela vem sendo estudada muito frequentemente. Um outro tipo de unidade de conservação é a área de proteção ambiental, conhecido como APA. Nós temos, principalmente na região de São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil, várias APAs, áreas de proteção ambiental, são parques. Em São Paulo nós temos, por exemplo, a APA Capivari Monos. A APA Capivari Monos foi criada para preservar o rio Capivari, que depois vai desaguar lá na represa Guarapiranga, que fornece água para todas as pessoas que vivem na cidade de São Paulo. E temos também as reservas extrativistas. Então, a reserva extrativista, novamente, uma área de conservação, uma área onde eu posso ter uma certa exploração, mas de uma forma consciente, uma forma mínima. Então, a reserva extrativista é o caso, por exemplo, de áreas indígenas, onde eu posso ter plantação, posso colher, posso vender, mas eu não posso desmatar totalmente. Vamos lá, agora é com vocês. Hora de responder uma pergunta. Vamos lá, quem respondeu certo respondeu conciliação entre os ideais de desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, a conservação ambiental. Então, o desenvolvimento sustentável ele está ligado a isso. Eu preciso ter o desenvolvimento por conta da nossa realidade mundial. Eu preciso explorar alguns minerais, algumas plantas, solo, mas eu faço isso de uma forma consciente e sustentável, pensando em preservar se possível, mas principalmente conservar todos os ambientes naturais e os elementos naturais. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, sustentabilidade e conservação ambiental, nós temos aqui duas dicas. Dica de leitura: Sustentabilidade, o que é e o que não é, do Leonardo Boff. E uma dica de vídeo, é o documentário Lixo Extraordinário, foi lançado em 2010. Então, desde 2010 se pensa muito nisso, na verdade até desde 2002, toda essa ideia é pensada e refletida. Então, fica aí uma dica de leitura para vocês. E uma dica de vídeo. Chegamos ao final dessa aula sobre sustentabilidade e conservação ambiental. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!